aí galera, essa aqui é a nossa primeira aula. Essa é uma aula para vocês de informática que vai ser um acréscimo, certo? A gente está passando aí por algumas modificações, né, a ilha, e uma das coisas que a gente vai fazer são essas coisas a mais. Terão alguns vídeos, né, que de certa forma estariam fora do conteúdo ou que são mais, né, que são de muita importância. Como o vídeo de hoje, a gente vai ver um pouquinho como utilizar as ferramentas do Google Drive, certo? Primeiro que o Google Drive é basicamente, né, todo mundo que tem Gmail, tem conta no Google, automaticamente você tem uns programas, vamos dizer assim, da internet junto com essa conta. O exemplo disso é o Gmail, certo? Mas aqui nessa guia aqui, quando você loga pelo seu Gmail, estou logado aqui com minha conta, dá para ver aqui. Esses são todos os programas que você tem disponível. É claro que tem outras coisas que, por exemplo, qualquer um pode acessar vários desses aqui. Porém, né, para realmente ficar salvo as suas configurações, tudo, suas informações, é necessário que você tenha uma conta, certo? E a gente vai falar sobre o Google Drive. No caso, primeiro para ir para o Google Drive, é claro que você tem que entrar pelo seu Gmail de cara ou, né, ir aqui, acessar o Google Drive e logar, né? Porque querendo ou não, você vai ter que logar pela sua conta do Gmail. Aqui deu um probleminha aqui, não sei. Pronto, normal dele é esse aqui. Aqui vão ficar todas as informações, lembrando que existe o Google Drive e existe o Google Fotos, certo? Então, por exemplo, lá no seu celular, muito provavelmente, não sei se você já reparou, que em algumas pastas, quando você entra no Google Fotos, ele tem uma nuvenzinha, né? Que pode estar uma nuvem com a barra ou uma nuvem normal. Quando está a nuvem com a barra, significa que aquela pasta não vai, né, para a nuvem, ou seja, não vai para o seu Google Fotos de verdade que você vai utilizar aqui no Google, ok? Não vai subir para a nuvem. Nuvem, no caso, é a internet. E no caso aqui do Google Drive, ele armazena todas as informações, tudo aqui que você quiser, tudo que você quiser guardar, você pode aqui. Lembrando que ele, normalmente, ele vai ter um limite de 15 gigas. Eu aqui utilizo outro pacote, certo? Um pacote pago, anual. Pode ser mensal, pode ser semestral. Eu peguei um anual que me dá aí 100 gigas no total. Mas todo mundo, eu tenho uma conta no Google, automaticamente eu já tenho 15 gigas de espaço aí no meu Google Drive. 15 gigas para todo mundo, independente, a não ser que você realmente pegue o pacote. Mas vamos lá. Aula é mais para falar algumas utilidades aqui do seu Google Drive. Aqui tem algumas aulas, algumas pastas aqui. É o meu Google Drive, como eu já falei. Tem aqui de umas coisinhas legais aqui pro pessoal de design. Porém, eu vou ensinar algumas coisas daqui, como por exemplo, aqui o novo. Lembrando que ele também meio que funciona como umas pastas normais, né? Existe o Ctrl C, o Ctrl V, o copiar aqui e tal, também vai funcionar aqui. Então, por exemplo, se vem aqui em novo, você tem como criar uma pasta, assim como essas outras pastas aqui. Você tem como fazer um upload de arquivos, vários arquivos, ou um upload logo de uma pasta completa, certo? Isso aí é opcional. Você pode juntar todos os arquivos em uma pasta só e aí subir a pasta, ou você pode pegar arquivos separados, como por exemplo, eu não quero upar uma pasta, eu quero subir para dentro dessa pasta caderno, por exemplo, outros arquivos, não outras pastas. Então, no caso, faz mais sentido você carregar aqui o upload de arquivos, certo? Caso contrário, por exemplo, no normal aqui eu tenho pasta, então eu teria que fazer o upload de pasta. Lembrando que upload é mandar, certo? Ou seja, você está mandando para a nuvem alguma coisa, mandando um arquivo para alguém.
e o download você vai baixar, certo? Então temos upload para subir ou download para baixar. Aí você tem aqui alguns documentos do Google que você pode abrir e tal. Mas nessa aula aqui eu vou optar por utilizar essa opção aqui de mais, certo? Tem outros como o que seria aqui o meu Word, o nosso Excel e o PowerPoint, certo? Tudo pela internet, ok? Esses programas também, para quem não sabe, o Word, o Excel e o PowerPoint, você tem ele disponível para baixar em Android, é um pouco diferente. Eu acho, de certa forma, um pouco mais complexo, mas para quem tem celular também vai funcionar, certo? Então, venho, por exemplo, aqui em mais, e aqui eu tenho várias outras opções aqui, certo? Delas aqui, eu vou explicar um pouquinho como funcionam os formulários do Google, tá? Os formulários do Google, eu tenho aqui um formulário em branco ou com base em algum modelo. Você pode usar qualquer um dos dois, mas eu quero mostrar aqui com base em algum modelo. Carregar aqui. Ó, pronto. Esses são os modelos, estão carregando aqui, são os modelos que você pode utilizar. Lembrando que todos eles são modificáveis, eles já vêm prontozinho, bonitinho assim. Você vai acrescentando, você vai modelando. E uma outra coisa importante é o que é um formulário, para que eu posso utilizar. Formulário já vem dizendo, geralmente quando você pega um formulário da escola é porque uma coisa que você vai preencher com algumas informações e na maioria das vezes ele serve como um cadastro de pessoas, por exemplo, de uma empresa, de alunos, por exemplo. Ou você, se você já comprou algum produto, provavelmente você já passou por algum formulário que as empresas mandam, por exemplo. Eu comprei alguma coisa na Magazine Luiza. Quando você compra, depois que chega na sua casa, eles recebem, chegou na casa de fulano de tal. Eles mandam um e-mail para você ou via WhatsApp, certo? Para você dizer como foi a experiência, se você gostou do produto. Aquela parte de avaliação nada mais é do que um formulário que você está preenchendo, certo? Então, de 0 a 5, de 0 a 10, não, onde é que você mora, onde é que você está, qual curso você faz, estuda onde. Isso são formulários, certo? E que tem os modelos, você poderia escolher qualquer um desses daqui, tem até uns mais bonitinhos, mais preparados. Mas eu queria só mostrar porque eu vou usar o em branco mesmo, certo? Então, em branco aqui. Tá aqui, certo? Esse daqui é as suas ferramentas que você vai ter para trabalhar. Primeiro tem um formulário, formulário sem título, é o título do formulário, pelo menos daquela parte do formulário, certo? Depois ainda você pode escolher qual é o nome do arquivo aqui em cima. Esse aqui é editável, tudo aqui, a maior parte aqui é editável. Como por exemplo, formulário sem título. Aqui. Esse formulário sem título eu vou colocar, por exemplo, nível 1, por exemplo. Só nível 1, ok. Aí a descrição do formulário. Tudo isso aqui que você vai fazer é meio que opcional, certo? Então, o que acontece? Você pode colocar ou não. A descrição do formulário ela vai aparecer sempre no topo daquela pergunta, né? Aqui é como se fosse o cabeçalho, por exemplo. Eu poderia colocar aqui o nome da empresa e aqui, preenche esse formulário para ajudar, não sei o que e tal. É você quem decide. Aqui nós vamos aqui com uma pergunta, né? Pergunta sem título. E é a primeira opção. Aí vem várias outras questões que devem ser levadas em conta, certo? Primeiro, não obrigatoriamente ele serve para fazer perguntas, certo? Não obrigatoriamente, mas em quase 80%, 90% dos casos, você vai pegar para ser preenchido. Por quê? Porque é um formulário, certo? Então eu vou, por exemplo, colocar como a primeira pergunta o nome da pessoa, né? O nome completo. O nome completo da pessoa. Mensagem. Ok.
aqui tem o nome completo e ele identificou que eu posso que essa pergunta, essa parte do formulário será com uma resposta curta, ou seja, a pessoa que vai responder eu aqui não posso responder, porque eu que estou fazendo, né? Mas aqui ele vai digitar, vai poder digitar qualquer coisa e ela não necessariamente vai ser algo 100% correto, né? Por enquanto eu não coloquei, eu não estou colocando isso daqui como uma prova, vamos dizer assim, que eu vou me explicar mais à frente como é que funciona para fazer um pouco de provas, né? Então aqui do lado você tem duas coisas importantes. Primeira, você tem qual módulo de resposta, que tem resposta curta, mas se eu clicar aqui tem várias outras, ó. Resposta curta, parágrafo, múltiplas escolhas, caixa de seleção, data, horário, todas essas aqui, certo? E até upload de arquivo aqui para uma opção assim ao lado. Mas aqui do ladinho, mais para a esquerda, você tem essa opção aqui. E o que é isso aqui? Significa que eu posso acrescentar uma imagem, uma fotografia, alguma coisa assim, nessa pergunta. Então, digamos que eu tenho um ícone para colocar aqui, eu poderia colocar muito bem o ícone, substituindo isso aqui, ó. Eu cliquei lá, então eu posso fazer um upload aqui de uma imagem, ele vai me dizer, onde é que estará a imagem? Vou pegar qualquer uma aqui, por exemplo, da ilha, esse íconezinho aqui, bem grande, na verdade, ele. Ocorreu um erro, por quê? Porque no caso, o ícone que eu procurei, ele é muito grande, parece pequeno, mas ele é quase o tamanho da imagem do plano de fundo, bem grandão mesmo. Se eu tivesse uma imagem menor, daria, certo? Mas aí você colocaria a imagem, recortaria, né? Deixaria aqui bem bonitinho ao lado da pergunta, certo? Ou até mesmo nas opções, vocês vão ver que também tem como colocar como opções. Eu já coloquei aqui e eu sei que a pessoa vai escrever uma resposta realmente curta, que vai ser o nome dela. Eu posso copiar essa pergunta aqui do jeito, esse modelo que eu estou fazendo aqui, copiar aqui já vai criar um segundo idêntico a esse aqui. Eu posso excluir. E esse daqui de obrigatória é a questão da resposta. Poxa, esta resposta, a pessoa que vai responder, ela é obrigada a responder, ou seja, só vai passar, só vai conseguir enviar ou passar para a próxima parte se responder essa pergunta. Aí você pode colocar como obrigatória ou não, né? Ou desativado para não obrigatório ou ativado para obrigatório. A pessoa só vai poder conseguir enviar as respostas se responder esta pergunta, né? Aqui também tem alguns pontinhos, esses três pontinhos aqui que depois eles vão mudar, certo? Mas por enquanto só são dois, que é a descrição e a validação da resposta. Isso é muito importante, mas a gente vai ver daqui a pouco quando eu transformar isso aqui em um questionário. Aqui mais para a direita, você tem algumas coisas que você pode adicionar, certo? Então, por exemplo, eu posso adicionar uma nova pergunta, adicionar pergunta. Eu posso importar perguntas, ou seja, eu já tenho um arquivo, para quem não, porque se você não sabe, essas perguntas elas geram arquivos, como por exemplo, eu acredito que não sei se vai estar aqui em arquivos. Deixa eu procurar. Não. Tá aqui, ó. Não. Tá aqui. Trabalhos avaliativos. Pronto. Então, por exemplo, aqui, a maioria dos meus trabalhos avaliativos são em formulários. Então, eu posso pegar essas perguntas, né, que eu já tenho, porque ele cria um arquivo físico, ou seja, você pode copiar para alguém, ou pegar de alguém. E aí, eu posso pegar alguma dessas perguntas aqui e já colocar lá nesse meu aqui. Por isso, a opção de importar as perguntas. Você também pode adicionar um título e descrição. Eu quero colocar um título, mais um outro título e uma descrição. Fique a seu critério. Você pode adicionar uma imagem, você pode colocar um vídeo. Lembrando que vídeo vai ser aqui, vou mostrar aqui, do YouTube, certo? Por quê? Por quê? Porque quando a gente entra no YouTube, para quem não sabe, né, para poder salvar suas coisas que você vê, para poder curtir, para se inscrever, você precisa logar, né, fazer login no YouTube. Com qual conta? A conta que você usa no Google. Então, meio que tudo está relacionado, certo? Então, aqui eu posso colocar um vídeo
dentro aqui da minha pergunta, ou onde você quiser, um vídeo que esteja no YouTube. Isso é muito importante. Tem que estar no YouTube. E a última, que é adicionar uma sessão. E o que é uma sessão e o que é a diferença entre a sessão e as perguntas normais. O que acontece? Quando você vai responder, por exemplo, a maioria das que eu faço, a primeira parte não vem com as perguntas, certo? Porque às vezes as pessoas erram o nome, né? Erram o e-mail, algo do tipo, e aí acabam enviando uma coisa errada. Então o que eu faço? Eu divido em duas partes. Que é a parte do cabeçalho. Então, você vai colocar o seu nome, qual curso você faz, o horário e tal. Tá. Depois que você fez isso daí, quando você enviar essas informações, é que então ele vai mostrar a segunda sessão que vai vir com as perguntas. Então, por exemplo, quando a pessoa for responder, eu vou adicionar uma nova sessão aqui para vocês verem. Tá aqui, ó, sessão 1 de 2, sessão 2 de 2. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nível 2, por exemplo. Descrição aqui eu não vou colocar. Nesse segundo nível, nessa segunda sessão, eu vou colocar mais uma pergunta. Então, a primeira pergunta lá foi o nome, por exemplo. E aqui eu vou colocar uma pergunta, por exemplo, o que significa SO, certo? Para quem não sabe, né? É sistema operacional. Então eu tenho um aqui na seção 1 e eu tenho aqui uma outra pergunta na seção 2. Lembrando que sessões são diferentes de perguntas. Em uma única sessão eu posso ter 10, 15, 20 perguntas, certo? Como por exemplo, aqui na seção 1 de 1, eu tenho uma pergunta somente, mas eu posso adicionar mais outra. Então, como por exemplo, o nome, eu vou colocar curso, por exemplo. Qual o curso que você faz? E eu vou colocar a parte da múltipla escolha aqui, já está ativado, certo? Já está ativado, mas se não tiver, você pode modificar aqui. Também tem cara de múltipla escolha e tal, papapá, que é para outras questões, ok? Mas esse aqui, o de múltipla escolha, geralmente vai ser a sua opção, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui curso de informática. Pode apertar o Enter que vai criar outra opção, né? Outra alternativa de informática, design e manutenção hardware, né? Hardware. Então você tem aqui para escolher um dos cursos, aqui o seu nome, tá. Então eu tenho aqui duas perguntas pessoais na primeira sessão e uma pergunta significativa realmente na sessão 2, que vai ser como por exemplo múltipla escolha aqui também. Eu vou colocar sistema e a segunda pergunta, muito difícil aqui, eu não sei qual dessas duas vai ser, né? Mas então o que acontece? Depois que você fez isso aqui, você pode a qualquer momento visualizar. Como que eu visualizo isso aqui? Ou seja, como é que eu vou ver quem for responder, né? Como é que vai ver essa parte que eu estou fazendo? Lembrando que eu fiz duas sessões. Eu tenho esse olhinho aqui, ó, visualizar. Ele vai criar uma nova guia, ó, visualizar. Criou uma nova guia. E isso daqui é como se né, uma nova pessoa fosse responder aquele meu questionário. Lembre-se lá que aqui eu tenho 4 perguntas, né? Três perguntas. Eu tenho 3 perguntas: o nome, o curso e o que é um sistema, o que significa um SO. São 3. Só que aqui só me aparece 2. Por quê? Porque eu estou na seção
A primeira sessão apareceu. Enquanto eu não terminar a primeira sessão, eu não posso passar para a próxima. Então, nome completo. Planinho de tal, papapá. Qual é o curso que você faz? Informática, vou colocar, por exemplo. Por exemplo, nome completo. Aí o pessoal pergunta, nome completo é o nome completo? Poxa, pessoal, se tá nome completo é porque é nome completo, né? Jantos Fernandes da Silva. E o curso, por exemplo, de informática. Depois que eu preencher essas partes aqui, posso partir para a próxima. Ok. Pronto. Aqui é o nível 2. Opa. Tá aqui. O nível 1 já foi feito. Eu tenho o nível 2 aqui. E a pergunta, o que é um sistema, o que é um SO? Né? É o básico, claro. Só que aqui é só estar como pergunta. Não tem ainda, como é que eu posso dizer? Eu ainda não marquei qual que é a resposta correta, certo? Eu não cheguei a marcar qual que é a pergunta correta, certo? A resposta correta, porque ainda não é um questionário. Eu vou colocar agora, vou fechar lá, e eu vou colocar como um questionário, porque agora vocês já viram como é que funciona, certo? Sessões e perguntas, você pode adicionar qualquer questão, qualquer pergunta a qualquer momento. Você vem aqui em configurações. Aqui nas configurações, você tem aqui opções como coletar endereço de e-mail. O que é isso daqui? Para quem não percebeu, aqui eu só tenho no primeiro nível, né, o nome completo e o curso. Se eu marco essa opção, coletar endereço de e-mail, eu vou marcar aqui em salvar. Olha só, a primeira coisa que me aparece é endereço de e-mail, ou seja, para que a pessoa possa responder, obrigatoriamente, por isso que tem essa estrelinha aqui, ó. Pra quem não sabe, estrelinha significa obrigatório. Por exemplo, aqui não é obrigatório, não está com estrelinha, não é obrigatório. Então, aqui que é obrigatório, a pessoa obrigatoriamente tem que escrever o e-mail para poder passar para a próxima parte. Aí vem uma questão muito importante, que já está mais ou menos mais da metade da aula, mas essas questões, pessoal, só podem ser respondidas pelo Gmail, certo? Como assim? Por exemplo, aqui nesse endereço de e-mail, você pode colocar qualquer e-mail, né? Posso usar o Hotmail, posso usar o Outlook, posso usar meu e-mail da Microsoft, independente, pode colocar. Agora tem uma questão muito importante. Todo mundo que for responder essa pergunta, certo? Esse questionário aqui, se você marcar a opção aqui de limitar uma resposta, certo? Ele diz assim, ó, é necessário fazer login. Ou seja, como é que eu vou fazer login se eu não tiver uma conta do Gmail? Tá entendendo? Então até aqui é tranquilo, qualquer pessoa pode responder, pode colocar qualquer tipo de e-mail. Mas se você realmente quer limitar que cada pessoa só responda uma vez aquelas perguntas, então você tem que marcar esta opção. Então o que acontece? É necessário fazer login. Eu marquei a opção de limitar a uma resposta, ele me diz aqui embaixo, mais escurinho, mas está aqui, ó. Os participantes precisarão fazer login no Google. É obrigatório. Se não estiver marcado, tudo bem. Mas se estiver marcado, todo mundo tem que fazer login pelo e-mail ou pelo Gmail antes mesmo de responder, certo? Mas até para enviar, eu posso enviar. Eu estou no meu Gmail e eu quero enviar esse formulário para um cara que usa Outlook responder. Beleza, ele vai abrir lá, pode abrir, você vai enviar, chega lá normalmente nele. Só que quando ele for responder, se essa opção estiver marcada, ele tem que entrar pelo Gmail dele para poder responder. Caso contrário, a opção não está marcada, não tem problema. Vai só carregar a página, ele vai responder direitinho e pronto. Como eu estou dizendo, o único problema disso é porque é que nem as votações que geralmente acontecem. Todo mundo pode votar quantas vezes quiser. Eu posso recarregar a página 30 vezes e responder 30 vezes, certo? É mais complexo. Aí tem aqui, os participantes podem editar após o envio. Não sei, né? Depois que ele enviar, ele pode editar editar as respostas que ele colocou, né?
E tem aqui ver gráficos de sumário e resposta de texto, que também é opcional. Aqui tem a parte de apresentação. Aí mostrar a barra de progresso, ou seja, lá embaixo, quando a gente vai responder, não aparece nada. Tá? Não aparece nada. Só que se você marca aqui, mostrar a barra de progresso, lá embaixo, quando você estiver lá na última pergunta da sessão, certo? A última pergunta da sessão, vai ter uma barrazinha, né, demonstrando a quantidade de perguntas, o que você já respondeu, certo? É opcional. Aí tem a opção aqui muito importante, que é embaralhar a ordem das perguntas, embaralhar a ordem de todas as perguntas, ou seja, isso acontece muito, que eu faço, por exemplo, o aluno da esquerda não tem a mesma, não está, muito provavelmente não está na mesma questão que o da direita, né? Por quê? Porque a ordem das perguntas não é a mesma. O cara começou por exemplo, pela pergunta 6 e o outro lá começou pela pergunta 12, certo? Essa opção de embaralhar as perguntas é muito, mas muito utilizada para questionários, certo? E tem aqui mostrar link para enviar para outras pessoas. Ou seja, quando você terminar, de enviar, depois que você fizer a sua prova, você também pode, vai abaixo quando você termina, tem lá a opção de visualizar se você acertou ou não, né? Isso quem está fazendo aqui que vai habilitar ou desabilitar. Mas quando você termina tudo, aí lá embaixo vai ter um linkzinho, um nomezinho em azul para você poder compartilhar, certo? E aqui mensagem de confirmação, ou seja, sua resposta foi registrada. O que acontece? Quando você termina, vai aparecer essa opção aqui, ó, sua resposta foi registrada, certo? Caso contrário, eu não quero que apareça isso aqui. Eu quero que dizer parabéns, você se inscreveu, por exemplo. Você pode colocar parabéns, você acabou de se inscrever. Tem a parte de testes e aqui é o importante, né? Aqui é onde realmente é o que geralmente o pessoal vai fazer. Quando essa opção, como eu falei, pessoal, eu não tenho como escolher lá meio que uma resposta correta, né, com pontuação correta. Quando eu ativo essa opção aqui, criar teste, atribuir pontuação a questões, permita a correção automática. Então, eu posso criar um teste. Vai ter aqui as opções de teste. O que acontece? Liberar a nota. Quando é que pode liberar a nota? Aí, imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. Então, o que acontece? Você pode fazer com que imediatamente a pessoa, ao término da prova, veja, tenha uma questão de poder ver a prova após, certo? Então, como é que eu vou ver? Acertou 12 perguntas. Isso pode ser imediatamente ou você tem a opção de posteriormente, ou seja, eu não coloquei qual que seriam as respostas corretas, ou eu não quero mostrar para as outras pessoas qual é a pergunta correta. Porque às vezes acontece mesmo, por exemplo, você trabalha com vários alunos diferentes, às vezes acontece de, por exemplo, né, se ele recebe a pontuação correta, né, ele diz, não, eu já sei aquela e aquela. Aí o rapaz já dá a resposta pro outro, né? Para evitar isso daí, você pode colocar para que ele veja somente posteriormente, depois que passe por uma revisão e você libere as notas, certo? Eu geralmente deixo imediatamente após o envio, porque eu sempre estou com o pessoal dentro da sala, junto com eles. Então eu tenho aqui as pessoas que já responderam, eles podem ver o quê? Porque depois da prova, ou seja, depois dessas avaliações aqui, o que ele pode ver? Aí tem perguntas erradas, respostas corretas ou os valores, certo? Então, primeiro, cada pergunta dessa daqui, você pode atribuir um valor. Vale 1 ponto, vale 2 pontos, vale 3 pontos, 5, 10, 20 pontos, não sei. Então, ele pode, no final da prova, ele pode ver esses valores, quanto que dá cada questão, quanto você atribuiu a cada questão. Outra coisa, eles podem ver as respostas que estão corretas ou podem ver as que estão erradas.
geralmente eu deixo a opção de respostas, só as perguntas erradas. Ele errou esse, certo? Ou então você libera só os valores e aí não deixa ninguém ver, porque a pessoa só sabe que eu tirei 8. Então eu não sei qual foi que eu acertei e qual foi que eu errei, certo? Evita às vezes a cola. Eu posso salvar aqui e pronto, já é um questionário. Se você vir aqui, por exemplo, eu vou aqui na pergunta, eu vou aqui nos 3 pontinhos, eu tenho mais uma opção, certo? Eu tenho descrição, eu tenho ir para a seção com base na resposta, meu Deus do céu, e ordenar as opções aleatoriamente. Então, tanto eu posso lá eu ativar a opção de perguntas aleatórias, embaralhar a ordem de perguntas, como aqui eu também posso embaralhar a ordem das respostas, né, das alternativas. Então, eu vou marcar aqui, fazendo com que apesar da pessoa ainda estar na mesma a mesma pergunta, aqui é a opção A, para outra pessoa pode aparecer a B, por exemplo. A resposta certa é a B, e no outro é a D, e o outro é a E, assim por diante, certo? E aqui tem uma chave de resposta. O que é essa chave de resposta? Antes não tinha, né? Lembrando, agora tem um questionário, eu ativei a opção de questionário. Eu não tinha, agora eu tenho. O que é a chave de resposta? Eu clico aqui e eu vou simplesmente dizer qual é a resposta, qual é a correta e qual a pontuação que eu vou aderir para aquela pergunta. Por exemplo, a resposta correta é sistema operacional. Ok, quantos pontos vale essa pergunta? Vale 1 ponto, de 0 a 10. Aí, pessoal, uma coisa muito importante, por exemplo, certo? Aqui eu aderi meio ponto. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque ele só trabalha com números fixos, né? Eu trabalho com números quebrados, certo? Então, por mais que eu colocar 0,3, ficou aqui. Ok. Quando eu venho de novo, ó, saiu. Por quê? Porque ele só trabalha com números fixos, né? Inteiros. Nada de número quebrado. Então, eu vou aderir um ponto para cá. Ok, está concluída essa primeira parte. Eu vou mostrar como é que ficou. Vou visualizar. Vou recadastrar aqui. Ó, aumentou mais uma pergunta, que é o e-mail. Só colocar um e-mail fictício, que eu obrigatoriamente tem que ser Jonas Fernandes. E o curso de informática, próximo. Ok, pode ser aqui. Ó, tá vendo? Lá na pergunta, a opção certa seria A. Aqui para mim, ver a resposta correta seria a B, certo? Porque as opções estão marcadas. E aqui, ó, ele me diz, essa questão, cara, vale 1 ponto, certo? Vou enviar e aí vem a magia. Ó, enviar para outra pessoa ou ver a pontuação. Vou ver a pontuação. Aqui está o que eu marquei. Pronto. Eu tenho 1 ponto de 1 ponto, certo? Deixa eu ver aqui. E aqui eu vou ter, ó, no original, eu vou ter uma resposta. Ou seja, quem fez, eu que fiz. Agora eu posso ver tanto a pessoa, quem foi que respondeu, qual o nome dela, por exemplo, aqui, ó, o e-mail dela, tem o nome dela, o curso, que é informática aqui, um gráfico, outro gráfico aqui de mostrando aqui mais ou menos a porcentagem de pessoas que acertaram. 100% de pessoas acertaram, afinal só uma pessoa se respondeu. Além disso, eu posso excluir isso, certo? Eu posso excluir todas as respostas, eu posso imprimir todas as respostas, posso fazer download das respostas. .csv ou selecionar destino das respostas ou receber notificações por e-mail para novas respostas. Ou seja, toda vez que alguém responder, eu vou receber um e-mail. Eu posso dizer
para quem vai essas respostas, certo? Ah, vai para fundo de tal. Eu fiz, mas vai para outro e-mail. Eu posso fazer o download das respostas nesse mesmo tipo de arquivo, certo? CSV seria o arquivo, como eu falei para vocês aqui, de avaliação, certo? E posso imprimir e tal. Só que uma coisa legal que você pode fazer é criar uma planilha, né, com essas respostas. Ele me pergunta aqui, ó. Cliquei somente aqui. Eu posso criar uma nova planilha. Qual o nome qual o nome dessa planilha? Ou selecionar uma planilha que já existe, certo? Então vou mudar aqui, por exemplo, para respostas. Respostas que eu vou criar. Ele criou para mim esse arquivo. Tá verificando, carregando e tá aqui. Então eu tenho aqui, ó, carimbo de data e hora. Data, hora que eu respondi, né? No caso que eu finalizei. O e-mail, que é a primeira pergunta, a pontuação que a pessoa fez, o nome e aqui as perguntas, não, o nome completo, o curso e as perguntas normais, o que significa tal e tal, pá, 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 pá. E disso daqui você usa para muita coisa. Para quem já está usando Excel, já vai ver, certo, como que funciona essa parte aqui. Quando eu tenho várias pessoas já tenho várias informações aqui, como é que eu posso como eu posso utilizá-las a meu favor, certo? Valeu aí, essa é a nossa aula adicional sobre o Google Drive. Espero que vocês tenham gostado.